Meus amigos, fim da semana 13, mais ou menos. Mais uma vez os Ravens ficam de fora do resumo no dia certo, cara. Nesse vídeo, inclusive, eu vou ter que falar do jogo dos Ravens da semana passada, mas é bem rápido, prometo. Até porque os Ravens tiveram esse problema de Covid e tudo mais, então os jogos foram sendo adiados, então eles estão jogando mais tarde que todo mundo. Hoje, no dia que tá saindo esse vídeo, dia 8 de dezembro, os Ravens jogam com os Cowboys às 10 horas da noite, pela semana 13. Eles jogaram contra os Steelers na semana passada pela semana 12, só que foi só na quarta-feira, tá bom? Não teve jogo na quinta-feira, então a rodada começa no domingo. Veretão, roda essa vinheta pra gente falar os destaques de todos os jogos da semana 13. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Então, muito rápido, só porque o nosso compromisso aqui é de falar de todos os jogos. Na semana 12, na quarta-feira, os Steelers ganharam dos Ravens por 19-14, num jogo em que os dois times sofreram e que os Ravens estavam jogando com Robert Griffin terceiro e depois com o Trace McSorley calouro aí, então foi realmente tenso. Agora sim, vamos pra semana 13, porque a semana 13 eu também vou falar dos Steelers e desculpa Steeler Nation, mas eu vou ter que falar. Mas vamos começar com esse jogo aqui. Meus amigos, os Saints seguem vencendo, cara, e é impressionante que nos últimos 2 anos, com o Drew Brees fora, os Saints só ganharam até agora. Taysom Hill fez um ótimo jogo, 27 passes completos de 37 tentados, 2 passes para touchdown, Alvin Kamara correu bem, o próprio Taysom Hill correu pra caramba também, Michael Thomas com mais de 100 jardas e tudo mais. Os Falcons foram bem limitados mesmo, a defesa conseguiu segurar o Matt Ryan, sacando ele 3 vezes e segurou eles aí a apenas 16 pontos, né? A verdade é que parece que o jogo foi competitivo, não foi tanto, tava 21-9 e aí depois os Falcons conseguiram marcar mais uma vez, mas o jogo foi um pouquinho mais tranquilo do que se esperava, eu acho. E com isso, os Saints são o primeiro time a garantir vaga nos playoffs, com 9 vitórias seguidas, 10 vitórias e 2 derrotas, os Falcons 4 vitórias e 8 derrotas. Vitória dos Lions 34-30, os Lions estão 5-7 e os Bears também 5-7, Chicago com 6 derrotas seguidas numa temporada pela primeira vez desde 2002, e foi bem triste na real, cara, porque os Bears estavam 5-1. Tá ligado? E agora 6 derrotas seguidas, isso é realmente muito triste. E foi um jogo interessante na verdade, porque os Bears estavam na frente, viraram pro terceiro quarto 23-13, Detroit chegou 30-20, aí Detroit 30-27, e aí conseguiram virar o jogo, os Bears não conseguiram recuperar depois. Vitória dos Lions é uma vitória importante, cara, porque apesar da disputa por qualquer coisa, eles ainda não estão matematicamente eliminados, mas a disputa vai ser bem difícil. É uma vitória interessante, porque os Lions aí estão numa... Matt Patricia pode ser demitido nessa temporada ainda e tudo mais. Vitória dos Colts sobre os Texans 26-20, os Colts 8-4 e os Texans 4-8, e foi uma vitória triste, uma derrota triste pros Texans, cara, deixando o Watson chorando no final do jogo, porque é muito frustrante, né, cara? Ele sabe que é um dos melhores quarterbacks da liga, e ele realmente é. O problema é que ele tá num time ruim, que os planejamentos do Bill O'Brien ainda estão fazendo mal pra esse time. Os dois times tiveram jogadores que jogaram muito bem, é sempre um duelo muito interessante. T.Y. Hilton passando de 100 jardas, o Keke Coutee e o Chad Hansen de Houston passando das 100 jardas também. O Deshaun Watson teve um fumble e uma interceptação, então isso realmente pesa bastante. A questão é que Houston tava perdendo de 26-20 ali naquele final do jogo, teve um safety que também ferrou muito, e aí teve um fumble aí no final que realmente foi muito triste e acabou tirando qualquer chance de vitória dos Texans aí, 26-20 para os Colts. Os Dolphins ganharam dos Bengals no Hard Rock Stadium por 19-7, os Dolphins agora 8-4, melhor desempenho depois de 13 semanas desde 2003, os Bengals 2-9-1, a temporada basicamente acabou, eu não vejo os Bengals ganhando mais nenhum jogo até o final da temporada, vai ser realmente difícil, e fora de casa os Bengals são ainda pior, não tem nenhuma vitória e tem 6 derrotas e 1 empate fora de casa.
Tua Tagovailoa de volta, tentou passe pra caramba, não foi o melhor jogo dele, definitivamente. Do outro lado, Brandon Allen foi o quarterback, Ryan Finley, até o Tyler Boyd tentou fazer um passe, a verdade é essa. E não foi fácil, cara, na verdade, não foi fácil. O intervalo virou com 7-6 no placar apenas, depois os Dolphins conseguiram pontuar um pouquinho a mais, mas foi aquele jogo cheio de punts, desculpa, teve interceptação e tudo mais, teve fumble, então foi um jogo ruim dos dois times, na verdade, sabe? E isso faz uma preocupação pro futuro, porque os Dolphins tinham que ganhar dos Bengals. É um time que não é o pior time da liga, mas tinha que ganhar. E ganhou, só que ganhou de uma forma um pouco tímida, talvez. Mais uma vitória dos Vikings. Os Vikings estão 6-6, ganharam de 27-24 dos Jaguars, que estão 1-11. Os Jaguars ganharam o primeiro jogo e 11 derrotas seguidas, cara. E aí, mais uma vez, eu tenho que dar o destaque pro Justin Jefferson, velho. O Justin Jefferson teve o seu 5º jogo na temporada com mais de 100 jardas recebidas, o que é um recorde para um calouro de Minnesota. Sabe quem foi calouro de Minnesota? Randy Moss, um dos melhores wide receivers da história da liga. Kirk Cousins fez mais um bom jogo, apesar dos 4 sacks e uma interceptação. Dalvin Cook também correu para mais de 100 jardas, apesar de no começo do jogo ele ter sido um pouco neutralizado. Justin Jefferson é o Justin Jefferson. A gente vê que o Adam Thielen tá nesse time e mesmo assim o destaque fica completamente pro Justin Jefferson. Não quero tirar o mérito dos Jaguars aqui, que começaram ganhando de 9-0, deram trabalho pro time, os Vikings viraram, o jogo tava 24-24 até o final, quando o Mike Glennon foi interceptado, e com um field goal, os Vikings conseguiram ganhar o jogo aí, mas o James Robinson correu bem, não correu para 100 jardas, mas correu bem, teve 2 fumbles perdidos dos Jaguars aí que deram trabalho, 2 interceptações do Mike Glennon, geralmente isso pesa muito, e realmente pesou. Os Raiders ganharam dos Jets, mas foi quase. Quase. 31-28 para os Raiders, que estão 7-5. Os Jets ainda sem ganhar nada, 0-12. Depois do jogo e depois da última jogada, que foi absolutamente bizarra, o Greg Williams, coordenador defensivo dos Jets, foi demitido. Era o que se esperava, né? Um destaque aqui, primeiro pro Darren Waller. Cara, o Darren Waller teve um jogo de 200 jardas, 2 touchdowns, e é um dos melhores jogadores desse time, é um dos melhores... Cara, o Darren Waller é realmente maravilhoso, cara. 200 jardas de recepção é o máximo por um tight end na história do time, cara. O Darren Waller é realmente fantástico. E ainda tem o Henry Ruggs, que teve um bom jogo, apesar de eu achar que ele tem que melhorar um pouquinho, ele ainda é calouro, ele ainda sofre uns drops e tudo mais. Então, o Derek Carr teve uma interceptação. O Derek Carr, a gente, né, o jogo passado foi bem ruim contra os Falcons e tudo mais. Mas eu preciso falar pra vocês, o Ty Johnson do New York Jets correu para mais de 100 jardas e o jogo foi bem mais disputado do que se esperava, cara. Tava 24-13 para os Raiders, aí os Jets viraram para 28-24 no final, precisando desesperadamente fazer um touchdown. Os Jets me mandam uma blitz agressiva para cima do Derek Carr, deixam liberado lá atrás e aí o Derek Carr consegue mandar a bola e fazer o touchdown. Meu Deus, Jets, nem parece que vocês estão tancando, cara. Browns e Titans foi um baita de um jogaço, cara. É o 6º jogo dos Browns nessa temporada com mais de 30 pontos, que é eu adoro essas estatísticas da NFL. É o máximo, é o maior número desde 1987. Vitória dos Browns por 41-35. Os Browns estão 9-3 e os Titans 8-4. Os dois times vieram para esse jogo 8-3, então a gente tava muito na expectativa de quem pudesse ganhar. Muitos apostavam nos Titans, né? Porque tem o Derrick Henry e tudo mais. E o Derrick Henry foi limitado a 4 jardas de média por corrida, apenas 60 jardas no jogo. O Corey Davis foi muito acionado com 182 jardas, o A.J. Brown também, como normalmente ele teve 87 jardas, mas foi em 4 recepções apenas, cara. O Ryan Tannehill teve um bom jogo, com uma interceptação, 3 sacks, mas mesmo assim teve um bom jogo, só que o mérito aqui fica pros Browns. Os Browns estão jogando muito, cara. Eu fico muito triste da temporada perdida com o Freddie Kitchens no ano passado, porque o Kevin Stefanski tá conseguindo usar o seu potencial
potencial e o talento ofensivo desse time, principalmente. Baker Mayfield teve um jogo praticamente perfeito, velho. 25 de 33 para mais de 330 jardas, 4 passes para touchdown só no primeiro tempo. Foi absurdo. O Nick Chubb correu bem, os seus recebedores, vários tiveram números legais. Apesar de um fumble perdido pro Baker Mayfield, o jogo foi maravilhoso. E não deixa esse placar te enganar, porque o jogo tava 41-21 e aí garbage time, depois os Texans acabaram fazendo alguns pontos, mas o jogo foi um domínio completo dos Browns, que realmente jogaram muito, criatividade ofensiva, passes e jogadas maravilhosas. Isso foi realmente muito bacana. Vitória dos Rams em cima dos Cardinals, 38-28. Os Rams estão 8-4, os Cardinals 6-6. Os Rams já ganham 7 jogos seguidos contra Arizona, na verdade, né? E esse jogo me decepcionou. Foi mais um jogo nessa temporada que eu penso que os Cardinals estão voando e eles não estão, cara. A gente vê que Kyler Murray, não sei o que, os Cardinals estão 6-6, cara. Não é o que se esperava, sinceramente. Tá sendo uma decepção pra mim. Kyler Murray é o Kyler Murray, mas dessa vez ele errou bastante passe aí. Teve uma interceptação, teve um fumble perdido. Os Rams conseguiram aproveitar melhor as coisas. O Cam Akers correu bem, o Robert Woods correu bem, o Tyler Higbee teve um touchdown. E a verdade é que o jogo tava 31-21 para Los Angeles, aí 38-28 porque teve uma pick six do Kyler Murray aí. Então 38-28 e eles estão garantindo isso estando na frente de Seattle. Os dois times estão 8-4 e Arizona agora mais atrás com 6-6. Foi uma vitória importante para Los Angeles, que joga já na quinta-feira. Aí teve um dos resultados mais inesperados. Giants ganharam do Seahawks. Mais uma vez, isso não pode acontecer, Seahawks. Na moral, vocês estão na briga por algo muito grande. Vocês não podem perder para os Giants, mas eu não quero tirar o mérito dos Giants aqui. Os Giants estão com 4 jogos, 4 vitórias seguidas, cara. O que é o maior número de vitórias seguidas desde 2016. E eu nem preciso dizer que os Giants estão com um monte de problema. Estão sem o Daniel Jones. O titular desse jogo foi Colt McCoy. Mas o mérito aqui fica para a defesa dos Giants, que conseguiu segurar maravilhosamente bem o Seattle Seahawks a apenas 12 pontos. O jogo foi 17-12, muitos erros. Esse é o típico jogo com muitos erros. Mas até o jogo dos Steelers com Washington, a capa desse vídeo era o Wayne Gellman, cara, porque ele teve 135 jardas. É claro que a defesa dos Giants merecia a capa, mas geralmente a gente dá um destaque pra uma pessoa só, né? A verdade é que o Seattle não conseguiu, cara. Eles faziam passes, mas aí sofriam. Aí era 5 sacks sofridos pelo Russell Wilson, interceptação. DK Metcalf fez recepções interessantes, mas não foi suficiente. O jogo virou, pra vocês terem uma ideia, 5-0 pra Seattle. E aí os Giants conseguiram virar 8-5, conseguiram fazer 14-5, 17-5, e aí os Seahawks até tentaram chegar, mas não conseguiram. Bizarro, né, cara? E agora os Giants com 4 vitórias seguidas estão 5-7 e Seattle 8-4, que na boa, Seattle tá lutando por Super Bowl, velho. E uma derrota dessas, ladeira abaixo. Russell Wilson sai da briga pelo MVP e isso é realmente triste. Falando em briga pelo MVP, olha esse jogo aqui. Eagles e Packers deu o esperado. Vitória dos Packers 30-16, os Packers 9-3 e os Eagles 3-8-1. Os Packers em casa na era Matt LaFleur é realmente bem dominante, 12 vitórias e 2 derrotas desde 2019, mas esse jogo diz muito mais do que a gente previu, né? Primeiro, Aaron Rodgers jogou muito, 3 touchdowns, tá voando, um dos principais aí na briga pelo MVP. Aaron Jones correu como se não houvesse amanhã, teve uma corrida de 77 jardas que foi estilo Marshawn Lynch, que foi maravilhosa. Davante Adams estava lá para receber o passe 400, talvez, do Aaron Rodgers. Ele estava lá para receber o 200º também, eu provavelmente estou falando isso errado. Davante Adams teve 2 touchdowns. Do lado dos Eagles, os Eagles cansaram um pouco do Carson Wentz. Ele estava 6-15, não estava nada bem com 4 sacks, então Jalen Hurts virou titular. E ele fez um jogo ruim, ele fez 5 passes de 12, mas ele teve 100 jardas, teve um touchdown e uma interceptação, 3 sacks, correu para 29 jardas e tudo mais, mas se eu sou o Doug Peterson, eu coloco o Jalen Hurts. Na boa, o Carson Wentz não é o fim da carreira do Carson Wentz. Eu acho que ele ainda tem que provar. Esse ano o emocional dele tá completamente quebrado, mas os Eagles real tem chance de playoffs, cara, porque apesar da vitória de Washington e Giants, essa divisão tá toda embolada. Então, pra sonhar com playoffs, pra sonhar com isso daí e não jogar toalha agora, eu acho que o Jalen Hurts tem mais chance de dar vitória pra esse
time. E o interessante é que os Eagles começaram ganhando, tava 3-0 e aí rapidamente virou 23-3, né, é verdade. E depois 30-16 para encerrar o jogo, até que foi tranquilo. Os Patriots deram uma lavada agressiva nos Chargers, 45-0. Os Patriots pela primeira vez na temporada estão 6-6, cara. É óbvio, primeira vez 6-6 é óbvio porque não tinha como. Mas eu digo, estão com o número de vitórias e derrotas igual, né? Os Chargers estão 3-9. Uma derrota de 45 pontos é a pior derrota na história da franquia Los Angeles Chargers e isso é realmente pesado. Justin Herbert, provavelmente calor ofensivo do ano aí, fez um jogo ruim, cara, muito passe errado, 2 interceptações, 3 sacks, o Cam Newton, mais uma vez um jogo tímido, esse tá sendo o estilo dos Patriots, contar muito com corredores, contar muito com a sua defesa, que teve um baita de um jogo, mas o que definiu a vitória dos Patriots muito cedo nesse jogo foi Special Teams, e aí vai o nome do Gunner Olszewski aqui, que é o retornador do time, que teve um retorno para touchdown, e o cara é realmente sensacional, cara, porque ele tem médias de retorno maiores do que outros times da NFL, assim, por muito longe, e isso é muito bacana. O Jarrett Stidham entrou ali no final, porque realmente tava uma tristeza, e ainda teve um passe para touchdown, Damian Harris correndo muito e tudo mais, e a verdade é que os Patriots estão muito baleados essa temporada, mas essa vitória dá uma moral muito grande pro time. Pro lado dos Chargers foi triste, eu pensei que o Anthony Lynn teria sido demitido tipo no dia seguinte, mas não ainda, pelo jeito ele tem bastante crédito, o que me surpreende um pouco, cara, porque eu acho que tendo Justin Herbert, a culpa é muito dele. O último jogo do domingo foi o Sunday Night Football entre Broncos e Chiefs. Se esperava a vitória dos Chiefs, foi o que aconteceu, 22-16, os Chiefs estão 11-1, os Broncos estão 4-8, é o segundo 11-1 da história do Kansas City Chiefs, o primeiro foi em 2003, e a verdade é que o jogo não foi tão fácil quanto se esperava, cara. Os Broncos, a defesa dos Broncos sabe dar trabalho pro Kansas City. Até o fim do jogo, os Broncos estavam com 16-12, até o fim não, até o terceiro quarto ali, Kansas City virou 19-16 e depois 22-16, perdão, e sofreu, cara. O Kansas City Chiefs sofreram ofensivamente, com certeza. Patrick Mahomes teve apenas um passe para touchdown, um sack aí. O Drew Lock, 2 passes para touchdown, 2 interceptações. Drew Lock sofrendo pra caramba. O destaque aí foi pro Melvin Gordon, que correu para mais de 130 jardas. Noah Fant, Tim Patrick e para mim o KJ Hamler. KJ Hamler é maravilhoso. Eu gosto muito desse calouro aí, apesar de só 2 recepções para 16 jardas. São jogadas que você vê que o cara tem um potencial muito interessante. E aí do lado do Kansas City, Patrick Mahomes para Travis Kelce é uma das melhores conexões da liga e eu acho que no futuro a gente vai dizer uma das melhores da história da liga também. É bizarro. Vai ser aquele negócio Tom Brady para Gronkowski, assim, que é realmente absurdo, mas apesar de difícil, vitória dos Chiefs e é isso que a torcida quer. Rodada dupla no Monday Night Football, e é aqui que finalmente temos a capa do vídeo de hoje, Alex Smith. Eu acho que eu nunca vou conseguir dizer o suficiente o quanto eu sou fã do Alex Smith, nunca, porque eu sou muito, cara. O que o cara viveu, o que o cara quase morreu pra voltar pra liga, virar titular, e agora ele ser o único a tirar a invencibilidade de um time que tava 11-0... Eu nem consigo, cara. Então, semana passada a gente teve a primeira vez que um jogador foi capa 2 vezes do resumo da rodada, que foi o Mahomes. Beleza, era o esperado. Mas agora a gente tem a segunda vez que isso acontece, porque o Alex Smith é capa mais uma vez. Vitória de Washington por 23-17 contra os Steelers. A questão é que quem ganhou esse jogo aí foi a defesa de Washington. Meu Deus, cara, que defesa forte. Joe Bostic muito bem, o Montez Sweat, o Chase Young, são jogadores muito fortes, cara. Isso é realmente muito interessante. Os Steelers têm uma defesa fortíssima, tem uma linha ofensiva fortíssima, mas não foi suficiente, cara, porque a verdade é que o ataque tava sofrendo muito. Só no começo do jogo foi punch, 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 punch. 6 punches seguidos antes de um touchdown de Washington, aí outro de Pittsburgh, perdão. Depois outro touchdown de Pittsburgh para ficar 14-0. Aí o Washington 14-10, aí 17-10, aí 17-17 e o Washington conseguiu virar, fez 2 field goals. Steelers não conseguiram chegar, o Big Ben foi interceptado no final ali.
23-17, vitória gigantesca de Washington, mais uma vitória para Alex Smith, vitória fora de casa, o que é muito interessante também, e os Steelers com a sua primeira derrota em casa, primeira derrota na temporada, cai o último invicto da NFL. Uma coisa que me preocupa muito nesse time de Pittsburgh é o jogo corrido, dentre outras coisas. Eu sei que a defesa de Washington foi muito importante, mas cara, o cara que mais correu por Pittsburgh foi o Anthony McFarland, que teve 15 jardas no jogo inteiro, cara. Benny Snell não conseguiu correr, Jalen Samuels não conseguiu correr, então foi realmente bizarro. Até os passes em screen para corredores não deram certo, simples assim. Ah, e uma última coisa antes da gente ir pro próximo jogo. Foi a primeira vitória de Washington contra Pittsburgh desde 1991. Último jogo deste vídeo, falamos como foi o Ravens e Cowboys no próximo vídeo, é Bills e 49ers, né? Então esse foi o último jogo da segunda-feira, vitória dos Bills por 34-24, os Bills 9-3 e os 49ers 5-7. Os 49ers estão jogando no State Farm, estádio dos Cardinals, porque protocolos de Covid, protocolos de isolamento lá em Santa Clara, lá em São Francisco, então eles vão usar o estádio de Arizona, e eles vão muito mal nesse estádio, cara. Uma vitória e 6 derrotas lá desde 2014. E aí o Josh Allen teve um jogo inacreditável de MVP, cara. 32-40 de passes completos, passes tentados, 4 touchdowns, nenhuma interceptação, apenas um sack, 375 jardas. Devin Singletary não correu tanto assim, mas teve corridas interessantes. O Cole Beasley com 130 jardas, Stephon Diggs importantíssimo. E do outro lado é um 49ers muito baleado, que mesmo assim luta muito firme, cara. O Nick Mullens teve 2 interceptações e tudo mais, mesmo assim, ótimos passes. Ele tem uma média de jardas por passe aéreo nos seus primeiros 13 jogos, que tá no nível de Andrew Luck e Patrick Mahomes, assim, essa estatística é realmente bizarra. O jogo corrido não funcionou muito bem aí pro San Francisco. O jogo passado um pouco melhor com o Brandon Ayuk e tudo mais. Teve problemas de turnover nesse jogo, porque o Zach Moss teve um turnover ali na end zone que foi pesado, mas os 49ers tiveram 2 interceptações, então isso acaba atrapalhando. E a questão é que o placar parece que o jogo foi disputado, mas não foi não. O jogo tava 27-10, depois 34-17, e aí os 49ers seguiram lutando, mas a verdade é que, mesmo os 49ers lutando, o ataque dos Bills tá realmente muito forte, e agora os Bills estão 9-3, cara. 9-3, é um excelente desempenho para os Bills, que estão jogando muito. 2 times descansaram nessa semana, que foram os Buccaneers e os Panthers. Então vamos dar uma olhada em como é que estão as divisões nesse exato momento. A NFC West tem os Rams e os Seahawks em primeiros com 8-4, Cardinals 6-6 e os 49ers 5-7. As coisas podem ficar bem interessantes nessa divisão. NFC Sul com os Saints sendo o primeiro time a garantir vaga nos playoffs com 10-2, os Buccaneers 7-5, cara. Só pra comparar, uma derrota a mais dos Buccaneers e uma vitória a mais dos Patriots, e os dois se igualam. Tipo, isso é bizarro de pensar, porque no começo da temporada tava bem diferente. Atlanta Falcons e Carolina Panthers com 4-8. NFC East agora deu uma movimentada, os Giants e Washington estão 5-7, os Giants ainda na frente pelo critério de desempate. Philadelphia Eagles 3-8-1 e os Cowboys nesse momento, que ainda não teve Ravens e Cowboys, 3-8. NFC Norte com os Packers 9-3, os Vikings 6-6, Bears e Lions 5-7. AFC East com os Bills na liderança bonito por 9-3, Miami Dolphins 8-4, Patriots 6-6 e os Jets sem vitória 0-12, cara, pesado. AFC Sul, Titans 8-4, Colts 8-4, a disputa continua entre esses dois, Texans 4-8 e os Jaguars 1-11. AFC Norte, os Steelers estão 11-1, mas os Browns estão 9-3. 2 escorregadas dos Steelers aí e essa divisão pode ficar muito, muito diferente, cara, isso vai ser bem interessante. Ravens 6-5 e os Bengals 2-9-1. AFC West, os Chiefs também garantiram a divisão, também garantiram os playoffs, perdão. Desculpa, não tinha falado isso antes. Os Chiefs já nos playoffs garantidos com 11-1, Raiders 7-5, Broncos 4-8 e Chargers 3-9. Nas próximas semanas a gente vai estar tendo já a confirmação de líderes de divisão que já ganham a divisão muito cedo, quem mais vai para os playoffs e tudo mais. Então a gente vai começar a ver a partir da semana que vem como tá o cenário de playoffs no momento do vídeo, tá bom? Então, mais uma vez, falando aqui para vocês. Na
terça-feira, perdão, tem Ravens e Cowboys, eu falo na semana que vem como é que tem esse jogo, e aí depois tem a semana 14, aberta na quinta-feira com Patriots e Rams, os Patriots jogando mais uma vez no estádio de Los Angeles. Pra mim tem um jogo muito legal na faixa da tarde, às 3 horas da tarde, que é Chiefs e Dolphins, os Chiefs 11-1 enfrentando a defesa dos Dolphins 8-4 em Miami. Eu não me surpreenderia desse jogo ser realmente bizarro. Eu acho que tem um jogo importante também entre Cardinals e Giants, dois times que estão aí num processo de tipo ou subir muito ou cair, e isso eu tô bem curioso. Vikings e Buccaneers, e o jogo é em Tampa, tudo indica a vitória do Tampa, mas a gente sabe que não é tão fácil assim. Colts e Raiders é um jogo muito interessante também. Na faixa das 6 da tarde tem um Saints e Eagles, que é sempre interessante de se assistir, o Washington e 49ers, e aí o Sunday Night Football, que pra mim é um dos melhores jogos da rodada, Steelers e Bills, cara. Eu apostava antes que os Steelers pudessem ter o seu primeiro escorregão nesse jogo. Eu não duvido que o segundo escorregão seja nesse jogo. E aí o Monday Night Football que encerra a semana é Ravens e Browns no Monday Night Football em Cleveland, tá bom? Isso vai ser muito legal. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O resumo da rodada dá muito trabalho, não só pra mim, pra eu gravar aqui, mas pro meu editor, o Gretão, fazer a edição rápido pra vocês. Então, deem um like, se inscrevam, não saiam desse vídeo sem dar um like, que é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Me sigam nas redes sociais. Um grande abraço, meus amigos. Foi!